Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6, do 16 e diante. Os irmãos acharam? Amém. Amém. Vou lendo para ganhar tempo. Por fim, o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei disse que seu Deus, a quem você serve fielmente, os livre. Vou ler agora o 20. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova dos leões. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida o rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel, ordenou que fosse lançado na cova dos leões junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e despedaçaram antes que chegasse ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem ao povo de todas as raças e todas as línguas, em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todo o meu reino deve tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Só até aqui. Aleluia, meu Pai. Obrigado por essa palavra, Jesus. Essa história ela conta ali Glória. no período no qual o rei Dário, ele em um determinado momento da vida dele, ele viu que ele precisava de ajuda. Então ele seleciona 120 ali pessoas para poder ajudar ele a governar ele ali durante todo o reino. Só que desses 120, depois ele vem e tira 3. Dentre esses 3 estava ali Daniel. A palavra do Senhor ela mostra que Daniel, diferente dos outros 3, de todos ali, ele sobressaiu. Ele foi aquele que ele mais desenvolveu ali na sua caminhada. Ele foi aquele que aonde ele pegava ali as coisas começavam a prosperar. Isso começou a criar o quê? Inveja. Começou a criar ciúmes. E a gente traz assim para o nosso contexto da nossa vida cotidiana. Quantas vezes não é assim na nossa vida? A gente está em um lugar de trabalho e de repente, porque a gente serve a Deus, a gente está ali temendo ao Senhor, a gente respeita as leis, a gente obedece, Deus começa a nos abençoar, Deus começa a frutificar. E um dos sinais, quando o homem está começando a frutificar, um dos sinais quando o homem está começando a dar fruto, é justamente o que aconteceu com Daniel. Começa a aparecer pessoas para tentar derrubar, e foi o que fizeram aqui com ele. Eles olharam e começaram a reparar em Daniel, começaram a observar, como até a palavra do Senhor nos fala, que a gente está rodeado de uma nuvem de testemunho que nos observa. E quando as pessoas veem, ainda mais assim no local de trabalho, que a gente está começando a crescer, o que eles fazem? Ele procura alguma coisa para tentar nos derrubar. E foi o que tentaram fazer com Daniel. Começaram a observar, mas não encontraram nada. Não encontraram uma coisa ali que Daniel fizesse errado. Então eles pararam e pensaram: pô, eu não consigo encontrar nada não consigo encontrar nada para Daniel. Então eles pensaram que, pô, já que eu não consigo, eu vou ter que tentar criar alguma coisa que a gente consiga derrubar ele. E o que eles fizeram? Eles foram buscar na lei de Deus. Eu consigo imaginar aqueles homens ali, eles
começar a procurar entender as leis divinas, mas não no intuito de se converter, não no intuito de querer mudar, mas no intuito de encontrar alguma coisa para derrubar ali Daniel. Quanta vez também é assim, a gente observa que a gente é rodeado de testemunho, quando justamente um pastor, quando alguém da igreja faz errado, aquela pessoa que está lá fora procurando algum erro na gente, olha, e pode crente fazer isso? Isso mostra diariamente o quão a gente é observado. O quão o povo lá fora tem tentado encontrar alguma falha para poder nos apontar. Porque eles não conseguem encontrar algumas vezes a pessoa está ali fazendo o correto, paga a sua luz direitinho, faz tudo o certo, então eles não encontram nada. Falando de luz aqui, eu estava hoje conversando com meu pai, e ele contando uma história. Ele estava contando lá que o sobrinho dele, a luz estava vindo cara. Ele, rapaz, a luz está cara, mas o que está acontecendo com essa situação? Eu vou cortar isso aqui. Aí o sobrinho falei, rapaz, não, você é o exemplo, não faça isso não, continue pagando. Porque esse é o exemplo para todos nós aqui da família, que você é o único que está pagando sua luz direitinho, você é o único que está pagando ali a água. E ele olhou e disse, rapaz, realmente eu não vou mandar cancelar nada não, porque eu estou vendo que o pessoal está me observando. E não é diferente na nossa vida. Daniel, foi isso que aconteceu. Eles observaram, não viu nada de errado com Daniel. Eles pararam, foram procurar na lei de Deus, e eles viram lá que Daniel não podia adorar a Deus nenhum. Ele viu que Daniel era temente a Deus, que Daniel era um homem de oração. E eles tiveram a ideia de criar uma lei ali que em determinado período ninguém pudesse adorar outro Deus, ninguém pudesse buscar nenhuma ajuda a não ser do rei. Eles foram até o rei contar. O rei, quando ouviu isso, o rei é rei geralmente tem aquele, já tem um ego lá em cima. Quando eles ouviram aquilo ali, rapaz, gostei dessa ideia. O rei ali ouviu aquela história, gostei dessa ideia. Agora o mais interessante é que Daniel não estava presente nessa reunião. Eles fizeram a reunião ali, mas eles fizeram o que? Olha, vou tirar Daniel dessa reunião. Porque é assim que eles fazem. Quando querem nos derrubar, o que eles fazem? Eles fazem a reunião ali por trás. Eles criam ali por trás para tentar derrubar o povo de Deus. Mas quando eles tentam fazer isso, eles esquecem que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E os olhos do Senhor estão olhando, vendo, ouvindo tudo que eles tentam tramar. E Deus é um Deus que dá escape. Deus é um Deus que Ele honra os teus servos. E eles estavam ali tramando, achando que seria o fim de Daniel, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Daniel não ia deixar o Deus dele. Eles vão, fala com o rei, e o rei escuta aquela história, acha interessante, e sela ali com o anel. Com aquele anel que não podia ser revogado naquela lei. Aquela lei ali agora seria oficial. Todo mundo que ouvisse, todo mundo que desobedecesse, ia ser punido. E ele não podia revogar. E eles foram, selaram aquela lei. Daniel, sabendo disso, mesmo sabendo dessa história, Daniel foi para casa orar. E o mais interessante é que quando eu ouvi essa mensagem, eu imaginava Daniel ali no terro ali da sua casa, e eles ali botando a cara assim, podendo ver ali Daniel orando. Mas o que me chama mais atenção é que isso aqui foi no primeiro andar. Aí eu parei assim e disse, pô, naquela época, até onde eu sei nas histórias, naquela época não tinha binóculo. Mas a gente vê que eles fizeram uma investigação. Mesmo assim, eles começaram a investigar Daniel lá na sua janela, olhando ali em direção a Jerusalém. E a palavra nos mostra ali que Daniel ele ora ao Senhor e dando graças a Deus. Se fosse outro, estaria ali chorando, a palavra do Senhor estaria dizendo que Daniel estava ali se humilhando ao Senhor, pedindo por misericórdia, mas a gente vê Daniel dando graças a Deus. Daniel simplesmente ele fazendo a rotina dele. E aí eu parei e disse, rapaz, por que Daniel não fechou a janela? Como a gente já viu, até mesmo que os pregadores pararam pensando e disse, por que ele não fechou a janela? Ele não fechou porque ali já era a rotina dele. Ele não estava ali no intuito de querer desafiar, como a palavra do Senhor fala. Ele era um dos homens mais sábios. E aí eu parei, pô, não custava nada de fechar. E como um dos homens mais sábios, ele sabia que ele não estava fazendo nada de errado. Ele sabia que ele só queria agradecer a Deus. Ele sabia que ele só estava fazendo o que era certo aos olhos de Deus. E ele também sabia, como homem sábio, que Deus tinha o poder de livrar ele. E ele vai lá, ele ora, ele dá graça ao Senhor. E aqueles homens vai lá e conta quem? Conta o rei. Ó rei, ele não chega lá contando ao rei que foi Daniel que fez aquilo. Ele vai
lá tentando pegar o rei justamente na lei deles ali. Ele chega lá e começa a lembrar. E você sabia que o Senhor não fez aquela lei? Não criou a lei que não podia ninguém orar, adorar a outros deuses, só podia requerer o Senhor. Aí o rei se estufou logo. Não, eu criei essa lei. Aí ele pega e diz: ó, mas Daniel, lembra Daniel, o homem mais sábio, o seu favorito? Ele foi pego fazendo isso. Foi pego orando a Deus. Quando o rei ouviu aquilo ali, eu imagino o rei ali botando a mão no coração e pensando na besteira que ele fez. Mas já era tarde, porque ele tinha assinado, ele tinha carimbado ali com o seu anel, e aquela lei não podia ser revogada. A palavra de rei ali não podia voltar atrás. E ele chama e manda Daniel ir ali ser jogado na cova dos leões. Mas antes de Daniel ir, ele fala com Daniel, pois ele sabia que o Deus de Daniel podia livrá-lo. Ele vai, coloca Daniel ali na cova dos leões. Eu consigo imaginar Daniel ali entrando, aqueles leões olhando ali, aqueles homens ali na porta já ali felizes, achando que já era o fim de Daniel. Aqueles homens ali observando e tudo ali contente, já comemorando, sorrindo por dentro. Olha, conseguimos derrotar ele, conseguimos colocar ele na cova dos leões. E quando aquela porta foi fechada e selada, aqueles homens ali achando que selou, que foi selado já o destino já daquele homem, eles ali já comemorando: olha, mais um que a gente conseguiu, agora deu, agora somos vitoriosos. Mas ele não sabia que aquela porta ali não estava selando ali o final da vida de Daniel. Aquela porta ali estava sendo selada ali, era somente ele selando a vitória que Deus estava dando para Daniel. Mas aqueles homens não sabiam disso. Daniel entra ali na cova dos leões e nada acontece com Daniel. O Senhor vai lá e viu o anjo dele, o mesmo anjo que muitas das vezes vai lá naquele lugar onde o médico não pode, naquele lugar onde muitas das vezes, quando a pessoa está ali numa situação que o homem não pode fazer nada, é ali que Deus envia o teu anjo, é ali que Deus envia o teu mensageiro para não só ir lá, mas ir lá para decretar vitória. E aquele anjo chega lá e não permite que aqueles leões venham comer ele, venham fazer nada com Daniel. Quando a gente vê durante a história, principalmente no Coliseu, a gente consegue ver mais à frente que os leões eram utilizados justamente para isso. Era utilizado pelos reis para matar aquelas pessoas que eles não gostavam. A gente também vê ali, se não me engano, no livro As Catacumbas de Roma, também cita que os leões eles eram utilizados para matar os cristãos. Eram espetáculos, porque a gente conhece o que a gente está se tratando. O leão é um bicho que uma mordida dele acabou o ser humano. Aqueles homens lá fora talvez até imaginavam, talvez estavam até ali tentando ouvir os gritos de Daniel, mas eles puderam ouvir, a porta estava selada. E quando eles estavam do lado de fora, ali comemorando com a vitória, Daniel estava lá de boa, estava ali tranquilo ali com os leões. O tempo passa ali, a noite passa. Quando chega de manhã, o rei vai ali triste e pergunta: Daniel, o seu Deus conseguiu te livrar? Ele estava entristecido. Mas aí Daniel sai ali e fala: olha, o Deus que eu sirvo conseguiu me livrar. O Deus que eu sirvo é o Deus que dá providência, é o Deus que livra, é o Deus que salva. É o Deus que eu sirvo. E quando ele viu ali que Daniel estava vivo, ele pôde ver ali que realmente Daniel não servia a qualquer um Deus. Aqueles homens ali pôde ver que ele não estava mexendo com qualquer um. Mas já era tarde demais. E quando o rei ele viu aquilo ali, quando o rei viu que Daniel era um homem justo, o rei vai lá e ó, agora vocês que tramaram contra ele, agora vocês que tentaram matar o servo do Senhor, é vocês que vão entrar nessa cova. É vocês com a sua família que vai entrar aí. E ele bota todos ali para entrar. E quando eles vão entrando, o que é que acontece? O leão vai lá, o leão jejuando de noite com fome. Quando chega lá, o leão vai lá e destroça os ossos daqueles homens. O leão vai lá e mata aqueles homens. Aqueles homens que tentaram matar ali aquele servo do Senhor, através daquele instrumento ali, foram eles que morreram lá. Quantas vezes não é diferente? Algumas vezes a gente está ali no trabalho e tem alguém que tenta ali fazer o mal contra a gente, e aquela
a mesma pessoa que tenta fazer o mal, quando vai ver, é aquela pessoa que se dá de mal. Aquela pessoa que tenta demitir aquele homem do Senhor, aquele servo do Senhor, é aquela pessoa que no final das contas é demitido. É aquela pessoa ali que é demitida. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que estavam ali sendo perseguidas no trabalho e no final das contas, quem é que saiu como errado? O perseguidor. Porque Deus ele faz isso. A justiça é dele. Eu não vi uma passagem aqui, Daniel ali, ele tentando se justificar, mas rei, tentando falar, não. Daniel ele vai. Ele simplesmente vai ali para a cova, mas ele sabia que Deus podia guardá-lo. E Deus ele vai lá. Deus ele sela a vitória de Daniel. Daniel ele só apenas não foi vitorioso naquela situação. Mas por que Deus não poderia, eu parando pensando, por que Deus não podia ter livrado logo ele? Por que Deus não deu logo o livramento? Por que Deus não falou com Daniel? Daniel, faz o seguinte, fecha a janela, ora quietinho no seu quarto. Por que Deus não deu essa direção a Daniel? Por que Deus não livrou ele antes? Porque Deus queria mostrar mais uma vez que Ele era Deus de providência. Aleluia! Muitas das vezes eu fico até pensando, mas por que tem situação que Deus não vai dar, não dá logo o livramento, Deus deixa o caldo engrossar, as coisas piorar. O povo vê a gente ali naquela situação cabisbaixo, porque Deus às vezes permite acontecer essas coisas. Porque Ele muitas das vezes Ele quer mostrar o poder dEle, e às vezes a gente não entende. A gente olha, Deus, eu estou enfermo, estou com essa enfermidade aqui, por quê? Porque o Senhor não age logo, porque o Senhor não permite, não coloca logo a mão. Muitas das vezes Deus tem um testemunho que Ele quer colocar na nossa boca e a gente não entende. Eu tenho um tio que ele estava do nada ali em casa, ele estava ali assistindo a televisão e de repente o coração dele resolveu parar. Largou ele na mão. Do nada estava o pessoal ali em casa, estava meu irmão, e quando viu ele roxo ali, foram tentar dar o socorro. Enquanto eles estavam ali tentando reanimar ele, o carro veio, levou e passou muito tempo ele ali morto. Enquanto o povo estava indo levar ele ali para a HGE, a família inteira se reuniu na casa ali de minha tia, mas se reuniu não foi para chorar, se reuniram para clamar o nome do Senhor. Aleluia! Se reuniram ali, clamou e começaram a clamar o nome de Deus, começaram ali a fazer aquele clamor. E quando eu fui abrir a porta, eu lembro que estava um calor ali, e todo mundo ali orando. E o que é que Deus fez? Deus agiu. Uma das médicas, quando estava ali vendo aquela situação, eles começaram a cronometrar e viu que já tinha passado muito tempo. E ela falou, rapaz, não adianta mais. Se ele sobreviver aí, eu mudo. Se ele sair dessa situação sem sequela nenhuma, eu mudo de profissão. Ela achou que ela tinha decretado ali a situação do meu tio. Ela achou que ela já tinha se decretado, porque ela tinha estudado, ela sabia que aquele tempo que ele estava ali, sem o coração bombear, já era muito tempo, ele ia vegetar, ele ia virar um vegetal. E ela falou, olha, já deu, não tem mais jeito. Mas Deus queria colocar um cântico ali naquele lugar. Deus queria mostrar que Ele era Deus. E o que é que aconteceu com ele? Ele voltou à vida. Voltou à vida sem sequela nenhuma. Deus mostrando que Ele é o Deus de providência. E aí eu lembro de uma história. Eu lembro ali do apóstolo Pedro, quando estava ali aprisionado. Enquanto Pedro estava ali preso, o que é que Deus envia naquele lugar? Pedro também estava ali selado. Pedro estava ali naquela grade ali, mas Deus envia o quê? Deus envia um anjo dele. Deus envia um anjo que penetra em lugares onde a gente acha que, onde nós seres humanos não podemos entrar algumas vezes. É na sala vermelha, algumas vezes é no presídio de segurança mágica, a gente não pode entrar lá. Mas o anjo do Senhor, mas Deus ele pode entrar. É aquela situação que a gente olha, oh, Deus não tem mais jeito. É ali que Deus ele mostra que Ele tem poder para resolver o problema. E Deus ele envia ali um anjo ali e tira o apóstolo. O interessante, eu consigo ver a imagem. Não sei se vocês são assim, mas quando alguém me conta alguma coisa, eu fico vendo a imagem. Minha esposa alguma vez ela fala, você está prestando atenção no que eu estou falando? Eu estou ali imaginando, mas é porque eu tenho que ver para conseguir entender a imagem. E aí quando eu consigo ver o apóstolo Pedro ali saindo, achando que estava sonhando com a liberdade dele. Quando ele chega na saída ali da cidade, quando ele olha, ele percebe que ele não estava tendo sonho nenhum, que era Deus que enviou o anjo dele ali para livrar. E o que eu acredito que Deus
pode fazer isso com cada um que está ouvindo essa mensagem. Porque Deus também já fez isso também com outras pessoas nesse lugar. Deus também já fez situações assim comigo. Eu já contei diversas vezes, eu tinha que utilizar um determinado medicamento devido a algo que aconteceu na minha vida. E a médica ela olhou para mim e disse: olha, aqui no Hospital Salvador, quando ele ainda estava aberto, ela olhou, a enfermeira, ela: rapaz, você vai usar isso aí pro resto da sua vida. Quando eu vi aquela mensagem, foi parecendo uma faca entrando no meu peito. Eu tomei aquela porrada, eu disse: rapaz, mas no momento quando aquela porrada bateu, eu lembrei de um Deus que ele podia mudar o quadro da minha vida. Eu lembrei de um Deus que ele curava, ele cura. Eu tinha visto aquelas curas quando eu era menor. Eu ia num lugar e via a gente sendo curado, curas absurdas, e eu: meu Deus, eu sei que o Senhor vai me curar. E eu guardei não a palavra daquela médica, mas eu guardei a palavra de Deus. Eu guardei a palavra de um Deus que curava. E o que é que Deus fez na minha vida? Deus me curou. Aleluia! Deus, ele foi lá e ele mostrou que ele, mais uma vez, ele era o Deus de ontem, o Deus de hoje. Ele é o Deus que a gente lê aqui na palavra. Muitas das vezes a gente até fica até incrédulo com a situação, porque nós que somos seres humanos, a gente é assim. Quando a gente vê que a gente está no fundo do poço, a gente acha que nada vai conseguir nos tirar de lá. Mas Deus contou uma história boa, que quando a gente está no fundo do poço é algo bom. É algo bom, que a gente está num lugar que a gente não vai conseguir mais descer. Olha aí. Então, se a gente está no fundo do poço, porque a gente não aproveita para baixar o rosto ali, colocar a boca no pó e pedir para a única pessoa que tem o poder de nos tirar. E nessa noite eu convido os irmãos que se coloquem de pé, que a gente vai orar esse Deus. O mesmo Deus que tirou Daniel. Esse mesmo Deus que tirou ali o apóstolo Pedro, esse mesmo Deus que curou várias pessoas. Esse Deus que se encontra aqui, porque a gente viu que o quê? Que Deus ali, ele não só tirou Daniel, mas aquele testemunho ali foi um testemunho que foi para ser contado em todas as nações. Foi um testemunho que todos iam ver que ele era o Deus verdadeiro. Então vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Soberano Deus, glorioso Pai, Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Pai, graças a Te dou, Senhor. Graças a Te dou, ó Deus eterno. Ó Deus eterno, por ter conhecido a Tua palavra, por saber, Deus eterno, os Teus mistérios, Deus, quando eu sei que o Senhor é um Deus que muda o quadro. Quando eu sei que o Senhor é um Deus que muda, Deus eterno, a história do homem. Quando eu sei que o Senhor é um Deus que muda a história, Deus eterno. Então, Pai, ó Senhor Jesus, eu não sei, Pai, o que trouxe esse homem, essa mulher para vir hoje aqui na Tua casa, Pai. Eu não sei se eles só vieram exatamente no intuito de Te adorar, no intuito de Te agradecer, ó Pai. Ó Senhor Jesus, mas eu sei que também nesse lugar há corações, ó Pai de Deus, que necessita, Deus eterno, do Teu toque. Eu sei que há pessoas, ó Pai, que necessitam da Tua ajuda, Pai. Então, Deus, ajuda, Senhor, cada uma dessas pessoas. Ajuda-nos, Senhor Jesus, porque nós necessitamos, Deus, do Teu toque, Pai. Nós necessitamos, Senhor, do Teu poder, pois nós sabemos, ó Pai, que só o Senhor que pode resolver causas impossíveis. Pois só o Senhor pode tocar, Deus, até naquele lugar onde homem, onde médico não consegue tocar, Pai. Onde a medicina ainda não tem o poder de agir, ó Pai. Ó Deus eterno, eu sei que o Senhor age, eu sei que o Senhor é o Deus que cura, pois o Senhor é o Deus que nos criou, pois o Senhor é o Deus que sabe onde tem, ó Pai, cada parte do nosso corpo, Pai, cada função do órgão, isso é algo que o Senhor sabe muito bem. Ó Deus eterno, então vai, Senhor Jesus, nesse exato momento, e toca, Deus eterno, nessa pessoa que está aqui, e toca, Senhor Jesus, nele, para que o Seu nome venha ser glorificado, Pai, cada vez mais nessa casa de oração. Ó Deus eterno, assim como o Senhor ajudou Daniel, Pai, ajuda essa pessoa, Pai, que está sendo perseguida, Pai, no trabalho, Pai, ajuda, Deus eterno, essa pessoa, Pai, que necessita do Teu toque, Pai. Então ajuda esse homem, ajuda essa mulher, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. E a igreja diz: amém.